Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Esta manhã eu gostaria de refletir apenas aqui no versículo 11 de Mateus capítulo 3, que nos diz assim a palavra do Senhor: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João ele vai tratar aqui de dois batismos, né? Mas eu quero falar apenas do batismo no Espírito Santo. O segundo batismo, que é com fogo, que ele está falando de um juízo, né? Eu vou deixar para outra época. Eu vou estar falando hoje sobre esse batismo com o Espírito Santo. É uma promessa de Deus para o seu povo. Lá já Joel profetiza isso, que nos últimos dias ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. O próprio Jesus, antes dele ascender aos céus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver o Senhor também prometendo enviar o Espírito Santo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, deixa eu ler aqui para os irmãos, o que o Senhor vai dizer. Versículo 5: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Aqui nós vamos ver Jesus, antes dele ascender, ser assunto aos céus, ele vai dizer aos discípulos que não muitos depois daqueles dias da sua subida, o Espírito Santo viria como um selo, como um poder sobre os discípulos. E nós precisamos entender o que é o Espírito Santo, o que é esse batismo do Espírito Santo. E eu costumo dizer que os discípulos, você vai pegar Pedro, vamos dar um exemplo aqui de Pedro. Antes dele receber o Espírito Santo, nós vamos ver um homem precipitado, um homem tomado pela carne, né? Muitas das vezes você vai ver Pedro sendo repreendido por Jesus porque ele vai agir de forma impulsiva, no calor do momento. Você vai ver Pedro negando Jesus, mas depois que esse mesmo Pedro ele recebe o Espírito Santo ali em Atos 2, a descida, na festa do Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo, você vai ver uma transformação literal na vida desses homens. Eles saem de uma posição de tímidos na fé, podemos usar a palavra, até mesmo medrosos, covardes. O próprio Jesus vai dizer para eles ali várias vezes: porque vocês são tímidos, E se você pegar ali após a descida do Espírito Santo em Atos 2, você vai ver lá em Atos 3 esse mesmo Pedro, e João entrando na porta do templo chamada Formosa, e ali eles
vão se deparar com um paralítico à porta do templo pedindo esmola, eles vão dizer: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Você entende o que é isso? O Espírito Santo, ele vem marcar e mudar de vez a vida do ser humano. Os discípulos tiveram a sua vida totalmente transformada ao receber o Espírito Santo. Eles não vão mais se intimidar, eles não vão mais ter medo em meio às provações, em meio às lutas, em meio às circunstâncias. Mas aquele Pedro que outrora, ele foi reprovado várias vezes, agora não. O Espírito Santo está sobre ele. E esse batismo está liberado para mim, para você, para todos quantos buscarem e anelarem esse poder. Sabe? O Espírito Santo, ele não vai chegar invadindo a casa. É uma busca. Eu preciso buscar, eu preciso entender que sem esse Espírito eu vou ser um Pedro antes do Pentecoste. Um Pedro impossível, carnal, guiado pelas emoções. E nós precisamos notar que Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pela carne, isso está lá em Romanos capítulo 8, se nós abrimos aqui, você vai ver Paulo nos recomendando a não sermos guiados pelo Espírito, pela carne, mas sim pelo Espírito. Olha para você ver. Capítulo 8 de Romanos, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Veja bem que Paulo está dizendo que aqueles que são guiados por esse espírito, eles caminham para a vida, enquanto aqueles que são guiados pela carne estão caminhando para a morte. Então, meu irmão, esse é o tempo de nós buscarmos esse poder, buscarmos esse Espírito. Mas como é, pastor, que eu recebo o Espírito Santo? O primeiro passo é você recebendo Jesus, porque não tem como você receber o Espírito Santo se Jesus não é o teu Senhor, se você não confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Se você não tem o Filho, você, meu irmão, eu sinto muito te dizer, não tem como você receber o Espírito Santo. Porque Jesus é o caminho que prepara. Veja bem que o Espírito Santo, ele não vem para nos purificar, ele vem para nos fortalecer. O Espírito Santo, ele vem sobre uma pessoa que já foi justificada, que ela já foi regenerada através de Jesus. Então, para mim receber o Espírito Santo, primeiro eu preciso receber o Filho, receber Jesus, confessá-lo como meu único e suficiente Salvador. Aí eu entro, aí eu estou apto para receber o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Primeiro eles recebem, eles declaram Jesus. Depois vem o Espírito Santo sobre eles para o quê? Capacitá-los. Porque a promessa do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, meu irmão, ele só vai vir quando a minha vida estiver passar por um processo de purificação através do sangue de Jesus. Aí vem o Espírito Santo para me capacitar, para me dar esse espírito de ousadia. Que
Pedro vai ter, Pedro e João. Vai virar para aquele homem: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E de um salto aquele homem saltou e andou. Você entende? Então, é o que João está dizendo, a proposta de João. Eu batizo com água, ou seja, o batismo de arrependimento. Para você entender o que eu estou dizendo. Eu te batizo com água do arrependimento. É quando você recebe, se arrepende dos seus pecados recebendo Jesus, confessando a Ele os seus pecados. Aí ele é como João está dizendo: eu venho e batizo vocês, mas após mim vem alguém mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem que são dois batismos totalmente distintos um do outro. O Espírito Santo, ele vem para nos capacitar. Ou eu sou batizado no Espírito Santo, ou eu sou batizado com fogo, que já é um outro assunto que eu deixo para depois, sabe? Que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Mas o Senhor está querendo derramar sobre mim, sobre você, sobre a igreja dele, este poder nesses dias, para que nós venhamos ter ousadia, sermos capacitados para levar e anunciar essas boas novas. Amém? Receba Jesus como teu Senhor, confesse Ele, arrependa-se dos seus pecados. Ele vai te justificar, te preparar para receber o Espírito Santo, para ser um canal, um instrumento usado nas mãos dele. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.